Olá, bem-vindo à segunda aula do nosso curso de SketchUp. Nessa aula, a gente vai começar a modelar o nosso sobrado, então tem bastante coisa para a gente ver, bastante coisa para fazer. Vamos começar já. Então, primeira coisa, vamos lá e vamos abrir o Sketch. E no Sketch, antes de começar a modelar, é interessante que a gente leve um tempinho para fazer alguns ajustes e fazer uma preparação para que a gente possa modelar com mais tranquilidade. Então, o que acontece aqui? No Sketch, para a gente trabalhar com os elementos, a gente tem nós temos, na verdade, as etiquetas, que elas estão aqui. As etiquetas a gente pode entender como se fossem camadas, né? Na maior parte dos outros programas, a gente tem aqui o nome de layers, camadas. Então, elas vão funcionar da mesma forma no SketchUp. Como que a gente vai fazer então? Deixa eu primeiro demonstrar, né, como é que elas funcionam. Eu vou abrir aqui o painelzinho de etiqueta, vou deixar aqui, e vou clicar também no botão direito do mouse, ali onde não tem nada no meu Sketch, e vou selecionar essa opção aqui das etiquetas. Então vai abrir essa abinha e eu vou deixar ela fixada ali em cima. Beleza. Então, por padrão, existe vem uma etiqueta, na verdade, que chama, o nome dela é sem etiquetas. No caso, essa daqui. Seria a etiqueta padrão do Sketch. Para a gente criar uma etiqueta nova, basta eu clicar aqui nesse mais. Então, eu estou adicionando uma etiqueta e eu posso colocar um nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui, o nome vai ser teste. Opa, teste. Pronto. E aí, só deixa eu fazer uma coisa aqui, diminuir esse painelzinho do nome, porque não estava aparecendo o resto. Tá. Então, aqui nessa camada teste, o que acontece? Tudo que eu for desenhar agora, ainda vai estar na camada sem etiquetas. Isso acontece porque a etiqueta corrente é essa aqui, que é a sem etiquetas. Tá? Isso aqui causa uma confusão, né? Porque a etiqueta chama sem etiquetas, mas fica tranquilo que é normal. Então, como é que a gente sabe qual que é a etiqueta que está sendo usada nesse momento? A gente sabe se eu ver aqui, ó, a gente tem no painel esse lápis. Então, esse lápis sempre vai indicar para a gente qual que é a camada ou a etiqueta que está sendo usada nesse momento. E eu também sei pelo seguinte, se eu não tiver nada no Sketch selecionado e esse painel aqui tiver branco, e daí ele vai estar mostrando aqui sempre qual que é a etiqueta que está sendo a etiqueta corrente, a etiqueta atual. Então, aqui no caso, é sem etiquetas. Tudo que eu for desenhar, por exemplo, eu vou pegar aqui e fazer um retângulo. E vou puxar para cima. Tudo que eu for desenhando, então, agora vai ficar nessa camada. Ó, e quando eu selecionar esse objeto, a gente consegue ver que esse objeto, a gente consegue identificar a camada dele de algumas formas. Com o objeto selecionado, pode ver que esse painelzinho aqui ele ficou amarelo. Então, sempre que tiver amarelo, quer dizer que algum objeto está selecionado e esse objeto que está selecionado está nessa etiqueta que está aparecendo aqui no painel. E eu também posso saber a etiqueta clicando aqui nas informações da entidade. Então, se eu clico aqui, olha, eu sei que ele vai me dizer que tem 18 entidades, então entre linha e plano, e daí tudo isso daqui está na etiqueta sem etiquetas, tá? Então é assim que vai acontecer, é assim que a gente vai saber, e identificar os objetos aí. Então eu vou fazer agora uma outra volumetria, só que agora utilizando essa outra etiqueta, que é a teste. Eu posso trocar ela clicando aqui, ó, com o lápis. Eu coloco embaixo, agora ela já é a corrente. Ou a gente pode trocar também fazendo o seguinte. Então, sem nada selecionado, eu venho aqui na minha lista e seleciono a etiqueta teste. Pronto. Então, a partir de agora, tudo que a gente for desenhar, por exemplo, está na etiqueta teste. Eu sei disso porque se eu clicar aqui e selecionar tudo, ficou amarelo, dizendo que está na etiqueta teste,
e na informação da entidade também diz teste aqui nas etiquetas. E aí, o que a gente pode fazer com essas etiquetas? O que a gente pode, né, qual é a vantagem de trabalhar com elas? A gente pode ocultar todos os objetos de determinada etiqueta. Então, a gente pode clicar aqui, ó. Eu posso fechar o olho, por exemplo, dessa camada que chama assim etiquetas. Então, eu vou clicar aqui e tudo que estava naquela camada foi ocultado. Se eu clico de novo no olho, ele vai voltar a aparecer. A mesma coisa com a camada teste, só que existe uma diferença. Eu não consigo ocultar a camada que está sendo usada agora. Então, se eu clico aqui no olho, ó, ele diz que você não pode ocultar a etiqueta atual. Então, deixa eu dar um OK. Eu preciso, antes de ocultar, alterar. Então, a minha camada corrente vai ser essa sem etiquetas. E agora sim, a gente consegue ocultar. Agora eu consigo ocultar aqueles objetos. Então, é assim que a gente vai trabalhar. E se eu quiser alterar, por exemplo, eu quero selecionar esse objeto e ao invés dele ficar na camada teste, eu quero deixar ele na camada sem etiquetas. Então, basta com ele selecionado, vir aqui e trocar a camada dele. Então, eu coloco aqui sem etiquetas e pronto. Agora, se eu vier aqui na camada teste, olha, nada vai sumir, porque esse meu objeto está na camada sem etiquetas. Então, dessa forma a gente pode, né, alterar um objeto depois de pronto. E aqui nas etiquetas a gente tem mais algumas coisas também. Essa parte aqui das cores, a gente não precisa se preocupar. Diferente de alguns outros programas, por exemplo o AutoCAD, não quer dizer que se eu estou com uma cor aqui marrom da etiqueta, que essas minhas linhas elas vão ser marrom. Não, é só uma cor de referência caso eu queira separar os meus elementos por cor. Como assim? Existe aqui uma opção, então se eu clicar aqui nesse painel de detalhes, a gente consegue vir aqui e selecionar essa opção, ó, cor por etiqueta. Então ele transforma tudo que tiver no meu modelo, ele vai deixar na cor da respectiva etiqueta. Isso aqui a gente usa principalmente, né, quando a gente tem vários elementos aí no Sketch e eu quero identificar de uma forma mais fácil quais são as etiquetas ali que estão sendo usadas, ou também, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, um modelo em que tudo ainda está branco, né, não tem nada aplicado de textura. Daí a gente pode usar essas cores para que de uma forma rápida a gente consiga separar esses elementos. Então é possível fazer isso. E ó, se eu selecionar isso aqui, eu vou trocar para a camada teste, que é uma camada meio marrom. Eu vou colocar aqui em teste. Pronto, ela ficou meio marrom porque é essa cor daqui. Mas a partir do momento que a gente clica aqui de novo e eu desseleciono essa opção, tudo fica branco. Tá? Então assim, durante o processo de modelagem, aquela questão da cor não vai fazer diferença. Aí uma outra questão importante aqui é o seguinte: a gente pode fazer também alterar a aparência do tracejado. Por padrão, todas as linhas no Sketch elas vão ser contínuas. Então vai ser linha simples. Só que a gente pode deixar essas linhas tracejado, traço ponto e assim por diante. E a gente faz isso clicando aqui, ó, na opção de tracejado. E aí então, por padrão, ele é pré-determinado, mas eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar uma linha pontilhada. E olha só, tudo que for feito, né, com essa camada vai ficar com as linhas pontilhadas. Se eu fosse deixar essa camada corrente agora e começasse a desenhar linhas, olha só, essas linhas elas ficam tracejadas. Então isso daqui é uma novidade, isso aqui surgiu no SketchUp 2020 e então a gente pode, né, para alguns elementos utilizar essa propriedade. Isso é interessante, principalmente se você está fazendo algum modelo de estudo, alguma coisa assim. Às vezes você quer colocar um móvel um móvel ali que está só como uma projeção, uma possibilidade de um móvel. Então você pode colocar ele com essa opção tracejado, que daí vai dar mais essa ideia de que é uma coisa ainda que não é definitiva. Então a gente pode usar nessas situações. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, então eu vou selecionar tudo e vou colocar na camada sem etiquetas.
Pronto. E o que eu vou fazer agora vai ser deletar essa etiqueta teste. Então eu vou clicar nela e vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção aqui, apagar etiqueta. Pronto, a gente acabou de apagar aquela etiqueta teste. Tem mais um detalhe aqui, antes da gente criar as nossas etiquetas. Eu também posso criar pastas com etiquetas. Por exemplo, eu vou usar o exemplo que a gente já vai criar. Se eu tivesse aqui as minhas linhas do térreo, então assim, no térreo eu vou ter etiqueta para o piso do térreo, para as paredes do térreo e para o DWG, para o AutoCAD do térreo. Então, ao invés de deixar tudo separado, eu posso deixar dentro de uma pasta. E daí, nesse caso, por exemplo, se eu quiser ocultar essas 3 camadas de uma vez só, eu posso clicar e ocultar a pasta toda. Então, ele vai ocultar tudo que tiver dentro da pasta. Ou, se não, a gente pode entrar na pasta e ocultar camada por camada. Então, a pasta facilita por isso, porque a gente pode ocultar um conjunto de linhas ao mesmo tempo, né? Um conjunto de camadas ao mesmo tempo. Então, só um exemplo rápido aqui. Se eu for criar uma pasta, eu vou colocar térreo, e aí dentro da pasta eu posso clicar e colocar piso e também paredes. Pronto. Então, se eu fosse desenhar alguma coisa nessa pasta, eu posso vir aqui, ó, e ocultar tudo. E aí pode perceber que ele deixa tudo meio apagado porque ele ocultou tudo dentro dessa pasta. Ou, se eu deixasse aqui ligado, eu posso ocultar de forma separada. Então, só as paredes ou só o piso. Então, essa daqui é uma novidade também no SketchUp 2021 que facilita bastante as coisas. Eu vou deletar essas camadas. Peraí. Aí. Opa. Pronto. Apaguei todas aquelas camadas. E agora a gente vai realmente criar as camadas que vão ser usadas durante a nossa modelagem. Essa questão das camadas vai depender muito de cada projeto. Você pode criar, dependendo, quanto mais complexo o seu modelo, então mais interessante é trabalhar e separar com as camadas, vai ficar mais fácil. Mas não existe padrão, você pode criar conforme a sua necessidade. Então aqui deixa eu deletar esses elementos e vamos lá. Então a primeira coisa, eu vou criar uma pasta com as etiquetas do térreo. Então eu vou criar uma pasta que vai se chamar térreo. Dentro dessa pasta, então aqui clicando nela, eu vou clicar no mais e eu vou colocar piso térreo. Também vou colocar paredes térreo. E por último, DWG térreo. Pronto, eu já criei aquela pasta. Agora eu vou criar uma pasta com as camadas do pavimento superior. Aqui eu preciso prestar atenção no seguinte, se eu estiver selecionando alguma dessas linhas aqui, tá? E eu for criar uma pasta, o Sketch vai entender que eu quero criar uma pasta dentro da pasta térreo, e não é isso que a gente quer. Então, antes de clicar, né, em uma nova pasta, eu venho e deixo selecionado uma camada que esteja fora das pastas. Tá? Então, no caso aqui, eu vou selecionar essa camada sem etiquetas. E vou clicar no mais aqui com a pasta. Aí, então, vai ser superior. E dentro dessa pasta, de novo, a gente vai criar piso superior, paredes superior e DWG superior. A gente ainda precisa criar mais algumas outras camadas. Então eu vou clicar aqui de novo, porque eu vou abrir uma pasta nova e eu vou colocar aqui uma pasta de cobertura. Dentro dessa pasta, nós vamos criar uma camada de telhado e outra camada de laje. Eu vou colocar aqui laje barra platibanda. Pronto. E por último, a última pasta que nós vamos criar agora vai ser uma para os mobiliários. Então aqui, selecionando fora, vou abrir uma nova pasta e vou colocar mobiliário
e dentro eu vou colocar mobiliário térreo e mobiliário superior. Algumas pessoas fazem, inclusive, separam os mobiliários por ambiente. Também é uma possibilidade, principalmente se o projeto for muito grande, porque daí não vai pesar tanto, né? A gente vai mobiliando um ambiente de cada vez, e daí eu vou ocultando os mobiliários dos ambientes que a gente não está utilizando no momento, que daí o programa vai ficar um pouquinho mais leve. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar só com essas camadas, tá? Ó, então, a gente tem aqui 4 pastas e diversas camadas dentro de cada pasta dessa. Tá ótimo. Agora, antes de começar a fazer a nossa modelagem, deixa eu abrir e mostrar para você o desenho que vai ser usado como base para a gente criar a nossa casa. Então, aqui dentro do material do curso de Sketch, dentro da pasta aula 2, nós temos aqui um arquivo de CAD que chama anteprojeto. Eu vou abrir para mostrar. Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente está trabalhando no Sketch, você já vai ter pelo menos um esboço da sua planta baixa no CAD. Geralmente faz no CAD. Então, aqui eu preciso preparar esse meu desenho antes de levar ele para o Sketch. Então, o que acontece? Um projeto arquitetônico, ele geralmente vai ter muita informação. A gente tem aqui, ó, informação de mobiliário, tem o texto, tem o linha de corte, cotas, achura, tem um monte de coisa, tá? Então, tem muita informação, tem vários cortes nesse desenho. E apesar de ser possível importar tudo isso aqui de uma vez, isso vai pesar o AutoCAD, o SketchUp, e também vai acabar confundindo a gente, porque ele vai importar um monte de linha desnecessária. Então, por conta disso, antes de levar esse arquivo lá para o SketchUp, eu aconselho sempre que você prepare o arquivo. Então, olha só como é que eu preparo o arquivo. Eu venho aqui, estou abrindo a planta baixa do térreo e a do superior. E eu separo. Então, eu copiei aquele arquivo ali, joguei em um arquivo separado do CAD e limpei o arquivo, de forma que eu deixei só o que é extremamente importante. Então, no caso, a única coisa que vai ser importante para a gente durante a modelagem vai ser as paredes, tá? Basicamente a parede e as aberturas. Então, é isso que eu preciso manter aqui. Então, ó, eu mantive, né, só parede e abertura e fiz um outro arquivo separado para o pavimento superior, também só com parede e aberturas. Então, agora sim, né, eu estou pronto para levar esse arquivo lá para o SketchUp e não vou ter dor de cabeça. A única coisa que a gente precisa verificar e prestar atenção na hora que for levar esse arquivo lá para o SketchUp é saber qual que é a dimensão, qual que é a unidade de medida que está sendo usada nesse desenho aqui. Para fazer isso, a gente vai clicar em DI e daí eu vou ver, por exemplo, ó, essa parede. A gente vê ali que ela tem 0,15. Isso quer dizer que uma unidade aqui no AutoCAD equivale a 1 metro. Então, esse meu desenho está em metros. Beleza, é isso que a gente precisa saber. Eu preciso saber se o CAD foi desenhado em metros, centímetros ou milímetros. Então, como está em metros, beleza. Agora a gente pode ir lá para o Sketch. Então, eu vou abrir aqui de novo. A gente vai voltar no SketchUp e vamos então entender como é que a gente vai importar um arquivo DWG para o Sketch. Eu vou vir aqui, ó, na opção Arquivo e você vai selecionar essa opção de importar. Ele vai carregar aí. Aqui nessa opção de importar, a gente vai então buscar a pasta onde está aquele arquivo do curso. Então, eu vou vir aqui na aula 2 e eu vou primeiro importar a planta baixa do térreo. Você vai clicar só uma vez para selecionar esse arquivo, não clica 2 vezes, porque a gente precisa configurar ele para importação. Caso você abra essa pasta 2 e não esteja encontrando o arquivo, pode ser o seguinte, dá uma olhada aqui nesse canto para ver se o Sketch está buscando arquivos de AutoCAD ou se ele não está buscando algum outro tipo de arquivo. Às vezes ele aparece assim, ó. Por exemplo, às vezes está buscando arquivo de SketchUp.
Então, ele só vai mostrar arquivos do SketchUp. Eu entrei aqui na aula 2, não tem nenhum arquivo assim. Então, é como se a pasta estivesse vazia. Então, por isso, a gente pode vir aqui e selecionar arquivos em AutoCAD. São esses arquivos que eu quero visualizar. Então, eu vou vir aqui, seleciono térreo, e antes de importar, a gente precisa ir lá nas opções. Então, eu vou clicar aqui em opções. Possivelmente, o seu vai estar com essa opção aqui, ó. A escala do desenho ela vai estar em unidades do modelo. Se você importar o CAD dessa forma, vai dar errado. Ele vai ser importado com uma escala diferente, com uma escala errada. Geralmente fica muito pequeno. Então, a gente não vai usar essa unidade aqui do modelo. Você vai clicar e você vai selecionar metros, porque a gente sabe, a gente viu que aquele desenho do CAD foi feito em metros. Então, é isso que eu preciso selecionar aqui. Se fosse um CAD feito em centímetros, aqui seria centímetros e assim por diante. É só essa unidade de medida ser a mesma do AutoCAD. Então, beleza, a gente fez isso. Essas outras opções aqui você não precisa alterar, você não precisa mexer. E aí a gente pode dar um OK. E agora sim eu vou clicar em importar. Ele vai carregar aqui. Isso que aparece é um relatório de importação, só mostrando quantas camadas, arcos, círculos, linhas e etc. que foram importadas. E aí eu vou fechar. E olha, aqui já vai aparecer então o nosso DWG. Vamos lá, a gente tem algumas coisas para entender aqui no DWG. Primeira coisa, você tem que clicar e se certificar que isso daqui foi importado como um componente. Então, a gente clica e ele tem que estar desse jeito aqui, agrupado. Geralmente, 99% das vezes, ele já vai aparecer agrupado. Mas pode ser, existem alguns casos que dá um erro de importação e essas linhas aparecem explodidas. Tá? Então, sempre verifica para ver se ele está como componente. Se não tiver, a gente precisa transformar. Mas aqui já está certo, ele já está como componente. E agora, se você olhar ali nos painéis das etiquetas, você vai perceber que apareceram diversas etiquetas aí que não existiam antes. Essas etiquetas, na verdade, são as camadas do AutoCAD. Então, a gente tem aqui, ó, a camada vista 4. Se eu for lá no desenho, a gente vai perceber que, por exemplo, as paredes estão na vista 4. Né? Essa linha azul, ó, vista 1. E assim por diante. Todas essas camadas, elas vêm também aqui para o Sketch. Mas é claro que a gente não precisa delas. Aqui no Sketch, a gente não vai trabalhar com essas camadas lá do CAD. Então, a primeira coisa que a gente faz é deletar todas essas camadas para que não fique poluindo esse nosso painel aqui. Então, para a gente deletar as camadas, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicando aqui. Eu posso clicar uma por uma, ou a gente pode segurar o Ctrl e eu vou clicando e selecionando várias camadas ao mesmo tempo. Tá ótimo, a gente selecionou todas aquelas ali. Eu vou clicar agora com o botão direito do mouse e vou pedir para apagar. E vai aparecer uma mensagem aqui, mas aí eu vou explicar o que quer dizer. Então, apagar etiquetas. E o que acontece? Ele está dizendo assim, ó, que eu estou tentando apagar algumas etiquetas, mas essas etiquetas elas estão sendo usadas no meu desenho. Então, as linhas desse DWG que eu importei, elas estão desenhadas usando a vista 4, vista 3 e assim por diante. Então, quando eu apagar aquela camada, eu tenho algumas opções. Eu posso atribuir para essas linhas uma outra etiqueta, no caso que é a etiqueta que eu escolher, mas a gente vai deixar na etiqueta padrão, que é essa sem etiquetas. Ou eu poderia apagar as entidades. Então, ele vai apagar as camadas, mas também iria apagar tudo que está dentro dessas camadas. Então, no nosso caso, a gente vai deixar essa primeira opção. Ele vai atribuir outra etiqueta e ele vai deixar na etiqueta, sem etiquetas. E vamos dar um OK aqui. Pronto, então ele apagou e agora está tudo certo. A gente já está aqui com nossa bandeja das etiquetas já está mais limpa. Beleza, vamos lá. Então agora o que a gente vai fazer? Esse nosso componente, ele foi importado aí, mas ele ainda não está em nenhuma etiqueta.
A gente vai pôr ele na etiqueta DWG do térreo. Para fazer isso, é só deixar ele selecionado. Eu vou vir aqui, ó, nessa aba e vou colocar ele em DWG térreo. Então, a partir de agora, se a gente vier aqui, ó, nessa etiqueta e ocultar, né, e fechar esse olho, olha, a minha etiqueta some também. Então, é exatamente isso que eu quero, esse efeito aqui que a gente precisa. Tá ótimo. Agora vamos dar continuidade. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser fazer o piso dessa casa. Então, a gente vai começar pelo piso. Para fazer o piso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar primeiro, tá? Só pelo piso realmente da casa. Então, não se preocupe com o resto do terreno, com os muros. Nada disso importa agora. A gente vai vir aqui. Eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou abrir um retângulo aqui, ó, daqui até aqui, tá? Para fazer esse quadrado que vai ser a base da nossa casa. Depois de fazer isso, a gente pode colocar uma espessura. Então, eu vou puxar aqui para baixo 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, vírgula 1 e vou dar um Enter. Pronto. A gente acabou de criar aqui um volume, que esse daqui é o volume do nosso piso. Então, ele já está feito aí. Pode fazer isso, pode chegar até essa parte aqui onde esse piso ele é criado. Então, agora que você já fez, o próximo passo é fazer o seguinte. Sempre que a gente estiver trabalhando com esses elementos, né, que não são linhas simples, como eu tinha comentado na aula passada, elementos mais complexos, que são formados por várias linhas e vários planos, nós vamos precisar agrupar todos eles. Então, para agrupar, eu vou clicar. Lembra que a gente pode clicar 3 vezes para que eu possa selecionar, né, o objeto todo. E aí, você vai clicar, você vai se certificar que está tudo selecionado. Então, ó, presta bastante atenção para ver se a parte de cima está selecionada e a parte de baixo também, porque é muito comum acontecer isso. A gente clica, aí sem querer eu cliquei 2 vezes sem perceber. E daí, aparentemente, está tudo selecionado, mas não tá. Só o plano de cima ficou selecionado e a parte de baixo não. E aí, depois isso aqui vai acabar dando problema, né? Que a gente não vai ter um grupo do piso inteiro. Então, eu vou clicar aqui 3 vezes, agora está tudo selecionado. A gente vai clicar com o botão direito do mouse e eu vou criar um grupo desse elemento de piso. Pronto, então agora ele já virou um grupo. Pode perceber que a gente não alterou a camada na hora de desenhar o piso. Então, eu fiz utilizando a camada sem etiqueta para fazer as linhas ali do piso. E isso é de propósito. Existem várias formas de trabalhar aqui com etiqueta no Sketch. Baseado na minha experiência, tá, de todas as formas que eu já tentei trabalhar, a forma que eu acho mais prática, que funciona melhor, é fazer o seguinte. Tudo que a gente for desenhar aqui no Sketch vai ficar na camada padrão, que é essa camada sem etiquetas. Então, a gente desenha todas as linhas, tudo eu vou fazer nessa camada. E daí, eu vou transformando, né, os elementos todos em grupos. Os grupos a gente vai colocar em uma camada específica. Tá? Então, por exemplo, aqui o meu piso, ele foi todo feito na camada sem etiqueta. Mas agora eu vou selecionar o piso, aqui ó, o grupo, e eu vou colocar o grupo inteiro nessa camada de piso térreo. Porque o efeito vai ser exatamente o que eu quero. Ó, eu vou conseguir ocultar o piso inteiro. Mas vai facilitar muito, porque a gente não vai ficar o tempo todo, na hora que a gente está desenhando, se preocupando em ter que ficar aqui, vir e ficar apagando, apagando não, mas alterando a camada que eu estou usando. Então é a forma mais prática, tá? Eu aconselho que faça isso. Então tudo vai ser feito na camada sem etiquetas, e daí os grupos, depois de pronto, a gente coloca na etiqueta específica. Então vai funcionar assim e dá para a gente organizar muito bem o nosso modelo dessa forma. Beleza. Então aqui a gente fez isso e agora vamos partir para as paredes. Daí as paredes, o que vai acontecer? Então vamos lá. Aqui a gente, como já tem, né, o DWG, então a gente consegue desenhar por cima das paredes. A gente vai só fazer as paredes nesse primeiro momento. Então você não vai se preocupar com os vãos.
E aí eu vou mostrar aqui duas opções para a gente fazer as paredes. A primeira opção é ir contornando com linha as minhas paredes. Então eu vou pegar aqui o comando linha e a gente vai fazer assim, ó. Eu vou contornando isso aqui. A hora que eu chegar no vão, eu vou voltar, tá vendo? Então eu só contorno a parede, eu não passo em cima do vão. E aí eu continuo ali. Então, tô quase fazendo aqui. Aí. E agora eu vou concluir. Então fechei. Aqui tá meio... A gente consegue ver que fechou o plano porque ele tá piscando ali, digamos assim. Então a gente consegue saber que esse plano tá fechado. Esse a gente criou, né, com base nas linhas. Então essa é uma opção, tá? Funciona. Mas existe uma outra opção também que fica mais fácil. Já já eu vou falar dela. Uma questão aqui, antes de fazer as paredes, é o seguinte. Pode perceber que como o nosso piso está ali embaixo, então fica piscando, né, onde a gente fechou, mas fica ruim de enxergar. Tipo, fica muito ruim de enxergar o que está fechado e o que não está fechado. Ó, vê bem, do jeito que eu estou vendo aqui, pode ver que ficou tudo branco ali. Então não dá para saber se isso aqui realmente é parede fechada, se isso aqui também está ou não está fechada. Então o que acontece? Como a gente está trabalhando com as etiquetas, fica fácil de resolver esse problema. Eu vou pegar e ocultar o piso do térreo e agora, olha só, a gente consegue ver certinho os locais onde eu tenho parede fechada e onde ainda falta fechar a parede. Então, beleza, vamos trabalhar, né, na hora aqui de fazer as paredes com o piso desligado. Então eu vou pegar aqui e, ó, novamente, se eu fosse fazer com linha, a gente poderia vir contornando aqui. E fechei. Tá ótimo. A outra possibilidade é fazer assim, é fazer com um retângulo. Então a gente faz aqui, ó, eu faço um retângulo assim, depois eu faço aqui, aqui. E é claro que ele vai ficar com essas linhas aqui a mais. Depois a gente pode pegar a borracha, então eu cliquei em E, Enter, Enter não, desculpa, só em E, e aí eu posso apagar essas linhas. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Olha, eu vou fazer retângulo, retângulo, aqui também, e apagar essas linhas aqui. Então você pode fazer da maneira que você achar mais prático. As duas formas funcionam, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Aí é uma questão de gosto. Aqui, só quero mostrar mais um detalhe. Pode ser, principalmente se você for fazer com linha, às vezes a gente está fazendo aqui e a gente acha, né, que fechou tudo. Por exemplo, eu acho que eu fechei tudo, mas está faltando, ele não fecha de jeito nenhum. Aí a gente vem aqui e fica tentando desenhar por cima. Nesses casos, quando a gente fica meio perdido, né, e não consegue fechar o plano, uma forma fácil de resolver é fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou ocultar o DWG do térreo. Então eu clico aqui e olha, agora eu consigo ver certinho só as linhas que eu estou fazendo. E aí aqui ficou claro que faltou, na verdade, esse pedaço. Tá? Então dali, assim eu já vi o que estava errado e consegui resolver de uma forma bem rápida. Então a gente pode, né, essa aí é a vantagem de organizando os desenhos pelas etiquetas. Então você pode fazer, pode puxar aqui, né, pode preencher todas as paredes, que daí já a gente vai dar sequência. Pronto, então aqui eu já fiz as minhas paredes, já preenchi todas as paredes, e aqui existe uma linha mesmo que não vai ser apagada, tá? Caso você tente apagar aqui, você vai apagar o DWG. Então daí nesse caso dá um Ctrl Z. Porque essa linha, ela tá aqui porque essa parede nossa vai ser mais baixa que o resto das paredes, do que as outras. Então vamos lá. Agora que a gente já fez isso, vamos puxar as paredes para cima. Então, para puxar, a gente vai utilizar aquela ferramenta do puxar e empurrar.
O atalho para essa ferramenta é a letra P. Então eu vou clicar aqui em P e aí eu vou clicar aqui, ó. A gente clica em um plano, eu vou indicar para que direção ele vai, então aqui está para cima, e a gente clica 3 Enter. Essas paredes vão ter 3 metros de altura. Aí, continuando, eu posso clicar aqui de novo, 3 Enter, e eu também posso usar referências que já existem no meu desenho. Então eu posso clicar aqui, indico que vai vir para cima, só que eu posiciono o mouse aqui do lado. Então, olha, eu seleciono o topo da parede que já existe, que é exatamente 3 metros. Então eu clico e ele já deixou certo. Aqui eu clico de novo, ele já deixou certo. Então a gente nem precisa colocar o valor. Eu vou mostrar aqui uma outra opção, mas eu já vou avisando que nem sempre ela funciona. Qual que seria essa opção? Eu posso, como eu já fiz várias paredes, né, para cima aqui nos 3 metros, se eu clicar aqui nesse plano 2 vezes, bem rapidinho com o meu mouse, possivelmente essa parede vai para cima. Ela vai respeitar e ela vai entender, né, que eu estou puxando tudo para 3 metros, então ela vai copiar essa informação. Ó, vamos lá, deixa eu clicar aqui. Aí, então ela subiu. Aqui também, ó, aqui tá dando tudo certo. Eu falo que possivelmente ia dar certo, porque pode ser até aí no seu caso que você faça isso e a parede vá para baixo ao invés de ir para cima. Ela vai 3 metros para baixo. Isso aqui é um erro do Sketch e acontece, tá? Então é por isso que não dá para a gente contar que essa ferramenta, né, essa opção de clicar 2 vezes em cima do plano, funciona 100%, porque de vez em quando ele não respeita. Ele vai a distância correta, mas vai para a direção errada, tá? Então é só prestar atenção nessa questão. E aqui, essa da escada, a gente vai subir 2,1. Então 2,10 metros. E aqui a gente já subiu todas as paredes da nossa casa, pelo menos do térreo. Então elas já estão todas feitas. Então pode fazer isso. Feito isso, então a gente vai fazer o seguinte. Agora, vamos lá. A gente vai precisar fechar os vãos das portas e das janelas. Porque, por enquanto, né, tá tudo, essas paredes elas estão todas separadas. Então vamos lá. Aí tem algumas coisas bem importantes aqui para a gente observar. Eu vou mostrar várias maneiras de puxar e marcar esse vão. E aí você vai definir o que você acha mais fácil, a maneira mais simples. Tudo vai dar no mesmo resultado, são só formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então fique à vontade para fazer da maneira que você acha mais fácil. Não precisa fazer igual eu faço aqui. Então vamos lá. Primeira opção. Eu preciso marcar um ponto aqui a 2,10 para poder fazer um risco aqui no horizontal e poder puxar a parte de cima da parede. Então, olha, essa é uma linha inteira. Eu posso pegar aqui, então, a primeira forma que eu vou fazer é usando o comando linha. Então, eu selecionei linha, eu vou clicar aqui na base, vou subir 2,10 metros, então 2,1, e vou dar um Enter. Lembra que quando a gente faz uma linha em cima da linha no Sketch, a gente vai quebrar a linha. Então, olha só, eu quebrei aquela linha ali. Então, como eu quebrei a linha, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu pego de novo o comando linha, vou procurar a extremidade, que está bem aqui, e vou marcar nesse ponto. Então pronto, ali eu marquei. Agora bastaria a gente puxar para cá. E aí tá pronto, a gente fez o nosso vão ali, né? A gente fechou a parte de cima do vão da porta. Então é isso que a gente vai fazer. Tem um detalhe aqui, antes de eu mostrar as outras formas de marcar o vão, que é o seguinte. Sempre que você for fechar aqui de um lado para o outro, tem que prestar muita atenção em uma coisa. Você precisa clicar aqui na aresta oposta. Então, esse plano que está vindo aqui precisa encostar na aresta. Então, eu vou clicar. Caso não encoste, o que vai acontecer? Ó, nesse jeito encostou. Então, eu posso apagar essas linhas aqui, que vão sobrar. E o meu vão está perfeito. Está fechado certinho. Só que se eu não fizer desse jeito, então olha só essa situação. Eu vou puxar e eu vou passar. Pode notar que ele passou ali do ponto e eu vou clicar aqui.
Aparentemente está tudo certo. Ó, aparentemente deu certo. Só que no momento que a gente for apagar essas linhas, olha só o que vai acontecer. Então eu vou clicar aqui e aqui. E ele abre esses planos. Então ele vai começar a apresentar defeitos aí na nossa modelagem. E isso aqui não vai ser nada legal. Depois dá um trabalhão para a gente vir e ficar fechando esses pontos aí que ficaram abertos. Então por conta disso, sempre encosta na aresta. E ele abre, tá? Porque como a gente passou, ele não fez essa linha aqui, ó. Então como ele não fez essa linha, ele não dividiu os planos da forma correta. Então, sempre encostando na aresta. Beleza, deixa eu mostrar as outras formas aqui da gente marcar esses 2,10 metros. Tenho também a opção de copiar, então eu vou clicar aqui, ó, na linha, eu vou clicar em mover, vou transformar em copiar clicando em Ctrl, e daí a gente clica aqui e eu vou subir 2,1. Pronto, então eu acabei de marcar aqui, ó, 2,10 metros também de altura. Então deu certo nesse caso. Então essa é a opção com o copiar. E aí a gente tem também essa opção da trena. Então eu posso clicar aqui em T para pegar a trena. E daí a trena pode funcionar de duas formas. Se eu clicar em um ponto aqui no meio da linha, então eu clico e subo. Lembra que a gente vai criar uma linha guia. Então eu posso colocar 2,1. E depois basta a gente fazer uma linha aqui para dividir o plano. Pronto. Mas na trena, se a gente clicar em uma das extremidades da linha, ele vai subir também, ó, 2,1. Mas ele não sobe uma linha guia, ele sobe o que a gente chama de um ponto guia. Então tá vendo que ficou marcado um pontinho aqui. Com base nesse pontinho, a gente pode até pegar aqui e fazer a linha. Só que ele não marcou aquela linha infinita, foi só o ponto guia, tá? Mas na prática vai dar para marcar esse nível aí dos 2,10 da mesma forma. Então aqui é uma questão de gosto, você pode definir qual que é a forma que você mais gosta de fazer e que acha mais fácil fazer. Eu vou fazer aqui, já eu mostro ali, que daí você vai ver que em determinados momentos a trena vai acabar sendo mais fácil, pelo menos na minha opinião. Então aqui, ó, eu vou puxar e vou encostar na aresta. Pronto. Aí a gente pode apagar aqui. Aqui na parte do fundo, por exemplo, eu tenho várias aberturas. Então a gente tem essa porta, isso aqui é uma janela, outra porta e outra janela. Todas, tá? Vamos definir o seguinte, todas elas vão ficar com o topo em 2,10 metros. Então a gente já vai colocar, né, marcar os 2,10 metros aqui para todos esses vãos. Eu poderia fazer um por um, igual a gente estava fazendo, ou nesse caso, como são vários vãos em uma mesma parede, eu posso fazer o seguinte, a gente pega a trena, eu coloco ela aqui e subo 2,1. E olha só, ele já marcou para a parede inteira. Então agora basta eu vir e fazer uma linha em cada um desses vãos. Daí a gente já marcou para os 4 vãos. Posso apagar aqui a linha guia e a gente vem puxando. Então eu vou fechando cada um deles. Então pode perceber que no caso de serem paredes, né, vários vãos em paredes, nas mesmas paredes, a gente pode fazer com a linha guia. Então eu acredito que fique mais fácil. Então pode fazer isso também. Você vai fechar todos os vãos, com exceção desse aqui da frente. Tá? Esse daqui da frente a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai fazer ele um pouquinho diferente. Então pode ir puxando aí as linhas e fazendo, né? Fazendo tudo isso.
Bom, eu já fiz ali o topo para todas as paredes. Agora, falta fazer para algumas dessas aberturas o peitoril da janela. Então, nesse momento, a gente só vai fazer o peitoril dessa janela aqui, que ela é ao lado da garagem, e essa janela dos fundos, que é a janela da lavanderia. Então, aqui, a única diferença, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou marcar para 1,10 m de peitoril. Então, a gente vai pôr aqui e eu vou mover para cima 1,1. Aí, fechei aqui. Eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui dos fundos. Então, eu estou copiando para cima 1,1 e puxando. Aí. Então, aqui já está certo. Acabei de criar, né, todas as aberturas. Pode fazer isso também. Então, pode fechar todos os peitoris ali. Antes de fazer essa parte, que é a frente, eu quero mostrar como que vai ficar essa casa, qual que é a ideia por trás dessa casa, para que você entenda, para que fique mais claro o modelo dela. Então aqui, ó, pode reparar que a gente é um sobrado, aqui na frente é um pé direito duplo e a gente tem uma moldura em volta da janela, tá? E aí, aqui, ó, deixa eu mostrar mais algumas fotos. Aqui a garagem, tem uma porta grande ali de correr nos fundos da garagem. Aqui é aquela janela que a gente está fazendo. Então, vai ficar desse jeito, tá? Eu queria mostrar para que você consiga visualizar melhor. Aí fica até mais fácil de compreender o que está sendo modelado. Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso colocar aqui o peitoril dessa parte, então dessa janela aqui. O peitoril aqui vai ser de 80 centímetros. Então a gente vai fazer exatamente da mesma forma, só que com 80 centímetros. Então eu vou mover aqui 0,8 e vou puxar. Pronto. E agora, essa minha moldura, ela vai precisar contornar, pessoal, nessa parte de baixo. Ela não pode vir até o chão. Então a gente vai fazer aqui com uma linha e eu posso marcar aqui também 20 centímetros para baixo. Então eu vou colocar 0,2 e vou puxar esse pedaço aqui. Pronto. Agora o que eu quero que você faça, antes de olhar aqui no meu, eu quero que você tente tirar essas duas perninhas que tem aqui para baixo. Tá? Então, tenta tirar, né? Porque a gente não vai ter essa parte aqui embaixo. Então, tenta fazer isso, pausa o vídeo, tenta fazer. E aí eu vou fazer aqui mostrando o jeito mais prático. Bom, então, como que a gente faz aquilo ali? Pode ser que você tenha feito uma linha aqui e empurrado para trás, o que não está errado, está certinho. Mas aqui, se a gente for olhar bem, eu posso pegar a ferramenta puxar e empurrar e esse plano aqui, ele já é exatamente o que eu não quero. Então, se eu clicar e levar para fora, olha, a gente já consegue cancelar ele assim. Clico aqui. Pronto. Acabei de cancelar aqueles dois planos que eu não queria. E aqui já está certinho. Beleza, vamos lá. Agora qual que é o próximo passo? A gente precisa transformar isso aí em um grupo. Então eu vou clicar 3 vezes nas paredes, vou clicar com o botão direito do mouse e vou criar um grupo. Pronto, criei um grupo. Lembra, tudo foi feito por enquanto na camada sem etiquetas. Então vamos agora sim colocar na etiqueta de paredes do térreo. Então com o meu grupo selecionado, eu venho aqui e vou selecionar essa opção, paredes térreo. Pronto. Então agora a gente já conseguiu organizar certinho esses nossos elementos. Agora eu posso ligar o piso do térreo e, se eu quiser, você pode, na verdade, ocultar o DWG do térreo, para a gente ficar aqui só com o piso e com as paredes. Tá ótimo, legal. A gente já fez então as paredes, o piso. Agora eu quero colocar uma textura nesse nosso piso.
só que tem vários ambientes diferentes, então a gente vai ter que trabalhar com texturas diferentes dependendo de cada ambiente. Como que a gente vai poder fazer isso? Ó, só relembrando uma coisa, sempre que você for pintar alguma coisa que, né, esteja dentro de um grupo, eu preciso entrar no grupo, senão vai acontecer isso aqui. Eu vou pegar o balde de tinta, vou selecionar aqui um azulejo, por exemplo. E aí, a hora que a gente vai pintar, olha, se eu estou fora do grupo, ele vai pintar absolutamente tudo, tá? Todos os planos do grupo. E aí não vai ser legal, não é isso que a gente quer. Então eu vou dar um Ctrl Z. Só que aqui, se eu entrar no grupo, igual eu fiz agora, e tentar aplicar uma textura, não vai adiantar muito no nosso caso. Tudo bem que ele só fez no plano de cima. Só que olha, os ambientes eles não estão divididos. Então ele pinta, só que ele vai pintar tudo. Isso acontece, né, porque o nosso grupo de piso, ele não tem nada a ver, ó, com o grupo da parede. Então, ele não entende que as paredes estão ali. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Eu dei um Ctrl Z aqui e a gente vai fazer o seguinte. Existe um comando que vai fazer com que o Sketch desenhe as paredes ali automaticamente no chão. Isso vai acontecer porque as paredes estão em contato com o piso. Para fazer isso, como é que a gente vai trabalhar? Então eu vou clicar aqui uma vez, eu estou selecionando o plano que eu quero, né, o plano onde eu quero que essas linhas sejam criadas. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e você vai selecionar essa opção aqui, que chama interseccionar faces, e daí nós vamos interseccionar com um modelo. Então, qualquer coisa do meu modelo inteiro que tiver em contato com esse meu piso, nesse ponto onde as coisas têm contato, o Sketch vai fazer uma linha automática. Então, eu vou colocar aqui, ó, com o modelo. Aparentemente, nada aconteceu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e eu vou ocultar as paredes. E olha só, as paredes já apareceram aqui desenhadas no nosso piso. E aí vamos ver alguns detalhes. Então, ele desenhou as paredes, ó, tem uma área que é chão, outra área que é parede. E aí a maior parte das linhas, elas estão finas, mas algumas linhas aqui, essa aqui do meio, por exemplo, ela está grossa. Pode ver que essa linha, ela não está delimitando uma área separada de parede. Então isso acontece, às vezes o Sketch não consegue identificar todas as áreas. Então para resolver não tem problema, é muito fácil. Nessa parte aqui que está mais escura, então quer dizer que não está definindo, né, separando um vão, uma área, quer dizer, a gente pega aqui o comando linha e eu faço uma linha em cima da linha que já existe. E está pronto. Então agora ele já separou, ele já identificou, né, e separou essa parte aqui da parede. Beleza. Aí o que falta fazer para a gente realmente conseguir separar todos os ambientes? Onde tem soleira, então, por exemplo, aqui é a lavanderia, aqui é o piso, o piso da cozinha. Então a gente pode fazer uma linha. Na verdade, eu posso fazer, ó, uma linha aqui e uma linha aqui. Ou, nesse caso, que é o lavabo, a gente pode fazer um retângulo, simplesmente. E aí, pronto. Agora eu tenho essa área e essa área, elas já estão separadas. E a gente vai precisar criar essas soleiras, então, de uma forma, agora sim, manualmente. Então, a gente vai ter que vir aqui, ó. Se eu tiver soleira nesse ponto, eu vou ter que colocar aqui também. E aqui, vamos supor que nesse caso, entre a garagem e a cozinha, eu não vou colocar uma soleira, mas eu quero que seja tudo o mesmo piso. Não tem problema, se você quer que seja o mesmo piso, você pode desenhar como se fosse aqui uma soleira, só que depois, na hora de aplicar o piso, aplica o piso aqui no meio também, tá? Não vai fazer diferença nenhuma e você vai conseguir, ó, separar certinho cada ambiente desse. Então aqui eu já separei tudo, e aí eu posso colocar então as texturas. Aqui, por exemplo, para a parte de soleira, a gente poderia pegar uma pedra e eu poderia ali, ó, pintar essas soleiras. Opa,
aqui e aqui. Aqui também, como é porta que vai ali para o fundo, provavelmente tem soleira. Então, aqui e aqui. E o resto a gente pode trabalhar com outras opções. Então, você pode fazer agora do jeito que você achar melhor, pode dar uma procurada, ver certinho quais as texturas, né, que estão disponíveis e pode pintar aí da forma que você achar melhor. Mas daí divide, né, faça essa divisão aqui das soleiras, dos ambientes e aplique textura em todos os pisos. Então aqui pronto. No meu já está feito, tudo já está, né, com as texturas aplicadas. Daí eu posso aqui, ó, ligar as paredes do térreo e tá pronto. Então já está tudo feito, tudo certinho. Maravilha. Agora que eu já fiz essa parte do térreo, a gente pode passar para o pavimento superior. Então vamos lá, vamos entender, né, como que a gente vai fazer para importar agora o DWG do pavimento superior e aplicar ele no nosso modelo. Então, mais uma vez, a gente vai vir aqui em arquivo, eu vou lá na opção importar e daí eu vou selecionar planta baixa do pavimento superior. Clica de qualquer forma, sempre clica aqui em opções. Tá? O Sketch ele já identifica, ele grava a informação que está em metros. De qualquer forma, eu sempre gosto de observar aqui, de ter certeza que está na unidade correta. Senão ele vai importar errado e a gente vai ter que fazer de novo. Então, está em metros, então está tudo certo. Eu vou dar um OK e eu vou clicar em importar. E agora eu vou fechar esse relatório e já apareceu ali a planta baixa do segundo pavimento. Então vamos lá, algumas coisas de novo. Como eu importei um CAD, ele vai vir aqui com linhas que eu não quero, que eu não queria, né? Camadas que eu não queria. Então eu vou pegar aqui, eu vou selecionar todas essas camadas que eu quero deletar. E olha só, para selecionar um intervalo de camadas, eu vou fazer assim, eu clico na 8, vou segurar o Shift, clico aqui na última. E ele vai selecionar, né? Então todo esse intervalo entre a primeira e a última, ele vai selecionar. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou apagar todas essas etiquetas. E tudo vai ficar na camada sem etiquetas. Vou dar um OK. Perfeito. Agora, lembra que isso daqui é um componente e a gente precisa colocar ele na camada, né, na etiqueta DWG superior. Então eu vou colocar aqui, a gente procura DWG superior. Pronto. Próximo passo agora vai ser reposicionar esse DWG porque ele está no chão. A gente precisa que ele suba para ficar no nível correto da laje. Então, para fazer isso, é fácil. Ó. A gente pode selecionar o DWG. Eu posso vir aqui com o comando mover. Vou clicar no cantinho. E aí eu posso mover ele para cima. Se tiver dificuldade, né, se estiver saindo do eixo, lembra que a gente pode travar no eixo. Então, se eu clicar na seta para cima, ó, ele travou para cima e eu posso aqui posicionar ele aqui nesse canto. E aí tá certinho. Ele já ficou alinhado com o pavimento térreo. Tá? Sempre que for, né, colocar um DWG em cima do outro, então você pega um ponto de referência. Por exemplo, esse canto aqui é o mesmo, né, tanto no térreo quanto no superior. E aí você encaixa com base em um ponto de referência. E tá pronto. O nosso DWG do pavimento superior ele já está posicionado. Eu vou fazer o seguinte agora. A gente não precisa das informações do térreo, porque a partir desse momento a gente vai trabalhar com as opções do pavimento superior. Então eu vou pegar aqui e vou ocultar a pasta toda do térreo. Não preciso mais ver nada do térreo agora. E vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser fazer a laje, tá? O piso do pavimento superior. Então aqui a gente vai pegar, vai ser um pouquinho diferente, que não vai ser com retângulo agora. Eu vou ter que contornar todo o perímetro da minha laje. Então eu vou pegar a linha e a gente vai fazer o seguinte, ó. Então
Então, eu vou começar daqui e vou vir contornando. Aqui a gente tem uma sacada, então eu vou contornar esse ponto. Aqui eu vou passar reto, mas depois você vai ver que a gente vai ter que refazer uma parte. Eu vou fazer assim de propósito, tá? Então eu vou vir aqui. Essa linha, ó, ela vai até o ponto, a linha mais externa aqui do patamar, que seria, né, aqui ainda vai ser o patamar da escada. Ela vai entrar até essa parede aqui. A gente vai vir reto. E eu vou levar ali para trás e fechar aqui. Pronto. Perfeito. Tá certinho. Aí o que acontece? Eu vou então puxar isso aqui. A gente vai puxar 15 centímetros nesse caso. Então vamos colocar vírgula 15. Tá pronto. Só que tem uma questão aqui. Se a gente fizer desse jeito e eu começar a fazer as paredes, a hora que eu for fazer essas paredes aqui, ó, do pavimento onde eu tenho, quer dizer, o pé direito duplo, a gente vai ter um problema. Deixa eu ligar aqui para mostrar. Não precisa ligar, só pode olhar no meu por enquanto. Olha, a minha parede acaba aqui. Depois eu tenho a espessura da minha laje. E aí, deixa eu fazer um grupo aqui rapidinho para explicar. Depois a gente ainda teria uma parede aqui. Continuando. Então, olha só, esse pedaço aqui eu tenho que colocar em algum lugar. Ou eu tenho que subir um pedaço da parede do térreo, ou eu tenho que descer um pedaço da parede do superior, ou eu posso continuar simplesmente com a laje por cima dessa parede, né? Então, fazer o preenchimento com a própria laje. No final das contas, você pode fazer da maneira que você preferir, mas a gente precisa fazer esse preenchimento no caso de ter um pé direito duplo, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou optar por fazer com a laje. Então, aqui, ó, eu desassociei, né? Só tinha agrupado para mostrar. E aqui, então, eu vou ter que continuar contornando, acompanhando aqui esse pedacinho de parede. Tanto aqui nesse ponto, quanto aqui também, que eu falei que a gente teria que voltar e fazer e finalizar. Ó, eu vou subir aqui e eu vou subir aqui também. Essas linhas a gente pode apagar. Pronto. Então agora sim, agora está correto. A gente vai conseguir usar, a gente vai conseguir fazer ali nossa parede, todas as paredes sem problema nenhum. Então é isso que vai ser a laje aqui para o pavimento superior. Então eu vou criar um grupo. Aqui, ó, criar grupo. E eu vou transformar isso daqui, né? Vou colocar no piso superior. Então ele vai ficar na etiqueta de piso superior. Pronto. Agora o próximo passo vai ser desenhar as paredes. Só que, poxa, o nosso DWG está embaixo do piso. Então a gente não consegue usar como referência. Tranquilo, a gente vai precisar mover. Eu vou precisar, né, subir esse DWG para ficar, né, reposicionar ele em cima do piso. Então a gente clica nele e eu posso mover aqui, ó, para cima. Pronto. A gente moveu o DWG, tudo certo. Agora vamos continuar então. De novo, nós vamos fazer as paredes. E aí lembrando, para fazer as paredes, o ideal é eu desligar o piso, porque vai ficar mais fácil de enxergar aquelas paredes que estão fechadas das paredes que não estão fechadas. Então eu vou ocultar o piso do superior e vou fazer, daí de novo, você pode fazer tanto com linha quanto com retângulo, da maneira que você achar mais prático. Então vou fazer aqui.
Olha, nesse ponto aqui, que é isso aqui é um preenchimento, a gente pode simplesmente deletar esse ponto. Não tem necessidade de ficar com aquele quadrado ali dentro preenchido. Tá? Mas também se não tirar não vai ter problema, porque essa parte aqui ela não vai aparecer. Ela vai ficar totalmente escondida depois do nosso modelo final. Pronto, aqui eu já preenchi todas as paredes. E daí, de novo, ó, é só as paredes da casa, não se preocupe com o muro nesse momento. E nesse caso também do pavimento superior, não precisa puxar essa parede aqui ao lado da escada, porque ela ficou lá embaixo, ela tinha só 2,10 metros de altura. Então aqui a gente vai puxar de novo. Então eu vou puxar 3 metros para cima, aqui 3 para cima, aqui, ó, percebe? Isso que eu falei que às vezes acontece. Então tá vendo que eu cliquei 2 vezes e ao invés de ir para cima, ela foi para baixo. Então esse é o tipo de problema que eu comentei que às vezes acontece. Quando isso acontecer, basta dar um Ctrl Z e aí eu puxo de novo aqui, puxando a referência para cima. Pronto. Então eu já puxei ali todas as paredes. Mais uma vez a gente vai fazer os vãos. Então aqui de novo a gente vai marcar os vãos com 2,10 metros de altura para todos os vãos, exceto o vão aqui da fachada. Esse daqui a gente vai fazer por último, que vai ser um pouquinho diferente. E aqui do lado, eu esqueci de falar, mas essa mureta do lado da sacada, a gente também vai deixar com 2,10 de altura. Pronto. Então aqui eu vou agora mostrar o jeito que eu costumo fazer no dia a dia para marcar os pontos esses pontos de 2,10 metros dos vãos. Eu costumo fazer assim. Eu uso o comando copiar. Então aqui mover, transforma no copiar clicando em Ctrl e vou subir 2,1. Tá ali. Quando essa linha está feita, eu posso clicar em Ctrl de novo para entrar na opção copiar. Seleciono um ponto base, que é a ponta aqui da parede, e levo para o próximo vão. Tá? Desde que ele esteja no mesmo sentido, ó, eu consigo levar para cá. Cliquei. Vou clicar em Ctrl mais uma vez, para voltar para o copiar, clico no ponto base e levo para o próximo vão. E vou fazendo isso. Ó. Coloquei, cliquei em Ctrl, copiei. Coloquei, clico em Ctrl novamente e copio. Então, é um jeito rápido de fazer. Como eu falei, você pode fazer de uma outra forma, não tem problema se quiser fazer diferente. Mas eu estou mostrando o que eu faço e que eu acho prático de fazer. Então, aqui a gente vai fechando, lembrando sempre fechar na aresta certinho. Nunca pode deixar passando da aresta, senão vai acabar tendo problema depois. Então, aqui a gente fechando tudo. Aí, e agora fechar nesse sentido. Aí, pronto. Então, todos os vãos aqui já estão finalizados. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu preciso do peitoril das janelas. Então, nessas janelas aqui do fundo, a gente também vai manter, né, nessas duas grandes, a gente vai manter com 1,10 m. Então, eu vou fazer aqui 1,1.
copiar para cá também. E ali no banheiro, nós vamos fazer com 1,50 m de peitoril. Então aqui a gente vai subir 1,5. Eu vou puxar para cá também. Pronto. Agora aquela do banheiro, a outra aqui, na parte da frente, também vai ter 1,50 m. Então a gente vai puxar aqui 1,5 e eu vou fechar esse peitoril aqui na parte de baixo. Essa aqui é uma porta, então a gente não precisa de peitoril. É uma porta que vai dar para a sacada. Para finalizar essas partes das paredes do superior, eu preciso fechar esse vão aqui. Então aqui a gente vai deixar com uma altura de 2,50 metros. Então assim, ó, 2,5 e eu vou puxar para cá. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa, que é fazer os 20 centímetros de borda aqui. Esses 20 centímetros, eu esqueci de falar ali na primeira vez, é porque a largura, olha, se eu pegar a trena, a largura aqui é 20 centímetros. Então eu quero toda a moldura com a mesma largura. Então eu vou mover ali para cima os 20 centímetros também. E vou puxar para cá. Aí. Pronto. Então, tá feita aqui a modelagem do segundo pavimento desse nosso sobrado. Então, você pode ver que é rápido, é muito rápido para a gente desenvolver. E aí, então, vamos de novo. Eu vou clicar aqui para transformar tudo em um grupo. Então, vou criar um grupo. E agora, vou fazer de novo o piso do pavimento superior aparecer. A gente pode ocultar o DWG e pode tentar novamente separar, né? Fazer o piso da forma que eu tinha explicado. Tenta primeiro fazer, antes de olhar aqui eu repetindo todo o processo. E aí, né? Assim que você conseguir fazer, daí você continua vendo aqui a aula, porque eu vou simplesmente repetir o processo que já foi explicado. Então, para fazer o piso, eu posso fazer o seguinte. A gente vai entrar no grupo do piso, eu vou selecionar a face que está em contato com as minhas paredes, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e eu vou selecionar aqui, ó, interseccionar faces com o modelo. Pronto, eu posso então ocultar as paredes para conseguir ver melhor o meu piso. Ó, eu estou tentando ocultar aqui, mas eu acabei de lembrar que, apesar de ter transformado em grupo, eu esqueci de colocar na etiqueta de paredes superior. Então, deixa eu colocar aqui na paredes superior. E agora a gente vai conseguir ocultar. Pronto, agora deu certo. Então, eu vou entrar aqui no meu grupo de novo. E a gente vai fazendo as linhas, tanto de soleira quanto para a divisão dos ambientes. No quarto, por exemplo, se você preferir, você pode simplesmente fazer uma linha aqui para dividir os ambientes. Não tem necessidade de fazer duas, tá? É uma opção também. Então, ó, a gente divide aqui o ambiente certinho, aqui e aqui. Então, pode fazer isso também se você preferir. Aqui vão ser duas linhas porque é um banheiro. E pronto. Então aqui, ó, ficou certinho. O legal de fazer dessa forma é que mais para frente você vai ver que a gente consegue tirar a medida da área desses ambientes. Então, assim, ó, bem rapidamente para você só entender. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, selecionar a área da seleção e daí eu sei que esse cômodo tem 13,13 metros quadrados. Então isso é bem legal, tá? Mas isso só é possível porque a gente fez todo esse processo de dividir certinho o chão. Se não tivesse feito, não daria certo. Então, tá tudo feito aqui. Agora a gente pode aplicar então as texturas. Então eu posso aplicar uma textura ali para o chão dos quartos. E podemos aplicar também uma textura para o chão para o restante. Então você pode aplicar a textura que você preferir.
Então pronto, eu fiz aqui, bonito não ficou, fica tranquilo que essas texturas, né, padrão, elas não são legais mesmo, depois a gente vai alterar, a gente vai aprender como é que cria textura diferente, mas eu quero mostrar aqui, já vou fazer uma introdução sobre uma ferramenta das texturas que a gente pode usar para alterar, ajustar a posição das texturas. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse piso dos quartos, eu tenho a madeira nesse sentido. A gente está vendo essa madeira na horizontal. Mas vamos supor que eu quisesse alterar, eu quisesse mudar ela e deixar a madeira no sentido da vertical. Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou selecionar um dos planos onde essa textura está aplicada, no caso, esse plano aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui nessa opção, ó, textura, posição. Pode ver que apareceram algumas bolinhas aí em cima da textura. Para a gente fazer essas modificações, você precisa clicar e segurar, tá? Então, antes de fazer qualquer coisa, só lembre que você tem que clicar e segurar. Deixa eu explicar aqui quais são as opções. A gente tem essas duas de cima, que são a azul e a amarela, a gente quase não usa muito. A azul vai permitir como se a gente inclinasse, colocasse uma angulação na textura. Então a gente vai distorcendo desse jeito, o que para a gente não vai fazer muito sentido. A outra opção também é fazer como se fosse, colocar a textura como se fosse em um ambiente tridimensional. Isso aqui também não vai fazer muito sentido para a gente. Então aqui eu vou deixar para cá. Agora, essas outras duas a gente vai acabar usando bastante. Então essa daqui permite que a gente altere a posição da textura para que eu possa mover ela e, por exemplo, se eu quisesse encaixar na paginação de piso. Então, por exemplo, se eu quisesse que essa ripa de madeira aqui ficasse exatamente no canto do meu quarto, eu posso clicar e segurar e levo até eu encaixar na paginação. Então, é por isso que a gente consegue usar, é para isso que a gente consegue usar essa ferramenta aqui. E nessa verde, ela vai permitir que a gente faça duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou poder girar minha textura, então alterar a posição dela, ao mesmo tempo que a gente vai poder alterar a escala da textura. Então, olha só, eu clico e seguro, e aí a gente pode ir rotacionando. Então, eu vou girando, girando, e aqui, eu já fiz o que eu queria, que era deixar ela no sentido vertical. Mas se eu for afastando o mouse do centro, olha só, ela vai aumentando de tamanho, tá? A gente pode deixar ela enorme. E se eu for mais próximo aqui do centro, olha só, ela vai diminuindo bastante de tamanho. Então, o verde é a opção que a gente mais acaba usando, porque ele permite que a gente faça essas duas coisas, que é tanto aumentar a escala da textura, quanto alterar a posição dela, então girar essa textura. Eu vou deixar ela aqui, eu só queria girar, e eu vou clicar para fora. Então, olha só, eu já girei a textura. E agora essas outras aqui, como que a gente pode fazer também para aplicar? É muito simples. Vou entrar de novo aqui no grupo. E é o seguinte, ao invés de fazer uma por uma, a gente vai copiar as propriedades dessa textura e jogar nesses outros cômodos. Isso pode ser feito da seguinte forma. Aqui no painel dos materiais, a gente pode clicar nesse conta-gotas, que chama escolher amostra. Então eu vou clicar aqui, a gente vai clicar no piso que já está na posição correta, e daí ele já selecionou essa textura. E agora basta a gente pintar as outras, olha. Então pronto, a gente já conseguiu deixar tudo igual, tudo com o mesmo tamanho e no mesmo sentido. Tá? E aí tá pronto assim. Mais um detalhe aqui é que quando a gente faz dessa forma, também é interessante porque a gente consegue ajustar o nível de cada ambiente. Então é claro que isso só seria necessário se você tivesse modelando com
para fazer algum detalhamento, alguma coisa assim. Mas olha só, o banheiro ele geralmente tem que ser pelo menos uns 2 centímetros mais baixo que o nível desse piso. Como a gente fez dessa forma, eu posso pegar aqui o puxar e a gente pode descer, ó, 0,02. E aí eu acabei de descer o nível do banheiro. Então é legal que a gente tenha essa opção. Aqui também a sacada, ó. Geralmente a sacada a gente desce pelo menos uns 4 centímetros ali da parte externa. Então, vou colocar aqui, ó, 0,04. E olha só, ela ficou bem mais baixa. Então, é interessante, né, que a gente consegue ajustar os níveis aqui de uma forma bem fácil. Daí, a hora que eu colocar as paredes de novo, ó, tá tudo certinho, tá? Então, a gente tem os níveis diferentes aqui para cada um dos ambientes. Então, beleza. A nossa segunda aula, deixa eu ligar aqui também o térreo. E olha só, a gente já conseguiu modelar, então, tanto as paredes do térreo quanto as paredes do pavimento superior. Né? E você viu que é uma coisa bem simples. No começo pode ser que até que surja alguma dificuldade, mas isso é prática. Tá? O processo é sempre o mesmo, não tem segredo. É bem tranquilo de modelar usando esse processo de modelagem. Então, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula e nós vamos nos ver na aula que vem.